Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Sempre bom contar com a sua companhia e, claro, com ela, que é meu braço esquerdo, direito, Milena Teixeira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira de Pretoteca aqui do lado da minha parceira Cíntia. E hoje é feriado, então aproveitem aí pra ver a gente, né, no YouTube, no Spotify. Ver, ouvir, acompanhar nossas conversas aqui. Não só essa, né, mas também os programas anteriores. Vocês sabem que podem acompanhar pelo YouTube, também pelo Spotify, pelas plataformas aí. Bom, a gente tem uma convidada muito especial hoje, uma pessoa que a gente já acompanha há bastante tempo, gosta muito do trabalho dela, da influência, que ela nem gosta de dizer que faz, que influencia a vida das pessoas, mas sim, né, que ela leva, né, para as vidas das pessoas, para as nossas também. É uma pessoa que começou com um trabalho que muitas vezes é mal visto na sociedade, mas que ela conseguiu fazer uma transformação incrível através desse trabalho, que hoje é celebridade, né, Milena? Ela é celebridade, viu, gente? Como diz lá na Bahia, ela tá estourada, né? Né, Verônica? Verônica Oliveira, seja bem-vinda ao Pretoteca. Obrigada, meninas. Toda vez que alguém fala isso, eu fico pensando, mas tá falando de mim? Ainda é sim. muito estranho. Eu imagino. A Verônica, gente, ela criou um canal na internet, né, chamado Faxina Boa. 2016, né, mais ou menos. 2016. 2016 que ela criou esse canal. O nome já explica muito, né? Porque ela fazia trabalho, iniciou divulgando o trabalho dela como faxineira. E era divertido porque você fazia uma coisa bem humorada, que é como você é, né? Bastante pra cima, bem humorada, colocando uns cartões, né? Para que as pessoas chamassem seu trabalho com seu telefone, com umas montagens meio toscas, propositalmente, né? Sim. Conta pra gente um pouco, assim. A ideia principal era fazer com que as pessoas me conhecessem antes de pensar na minha profissão. Porque na minha cabeça a ideia era, eu preciso mostrar quem eu sou e dizer que eu gosto do meu trabalho para criar uma identificação com as pessoas. Porque eu vou entrar na casa e na intimidade dos outros. Eu preciso ter algum tipo de conexão com essa pessoa, a princípio. Aproximar, né? E aí elas vendo o que eu gostava, porque tudo ali, eu basicamente carrego todas as minhas referências aqui já no corpo, porque eu tenho tatuagens de filme, de música, de livros, e eu queria que as pessoas vissem isso, e não de uma forma, os anúncios nas redes sociais de serviço doméstico são muito tristes. A pessoa, primeiro, ela se desculpa, ela explica que ela tá fazendo aquilo como um bico. E eu falei, pô, eu quero falar que é a minha profissão e que eu gosto e que eu sou boa. E eu não imaginava que ia ter a repercussão que teve. Foi bem chocante. Porque justamente não é o comum que as pessoas falem bem do seu próprio trabalho, quando é um trabalho que, na verdade, a maioria das pessoas sentem vergonha. Totalmente. E você quer falar? Vai. Não, eu acho que você falou que as pessoas, elas sempre anunciam pedindo desculpa e tal, né? Quem tá É um ali... trabalho temporário, É um né? trabalho temporário e tal. Mas o anúncio também para chamar essas pessoas... Os anúncios são horríveis, são bizarros, né? Anúncios de vaga de emprego. É escravocrata. Totalmente. É escravocrata. Pra pessoa ganhar R$300 pra dormir na casa, cuidar de um idoso, cuidar de uma criança, fazer comida, fazer faxina, é uma... Isso, e ainda agradecer, né? Porque ainda querem que você Porque, agradeça. afinal de contas, eu estou te ajudando, já que você está precisando. Esse é o discurso. Hoje, os meus seguidores mandam muito print, anúncios, assim. E hoje mesmo eu recebi um que era de um grupo de desapegos. E alguém escreveu, nesse feriado, tem alguém aqui desapegando de uma faxineira? Como se fosse uma coisa. Um objeto, né? Absurda, gente. Na hora que eu li, me deu uma coisa que eu falei, não é possível. O que precisa fazer Pra humanizar esse o trabalho. trabalho, para as pessoas entenderem que é muito diferente. E uma coisa que eu reparei muito no período em que eu trabalhei é que a ideia do cliente é de que ele é seu dono naquele período em que ele está pagando. Então, vai e pede para regar a planta, passear com o cachorro, olhar a criança. E são coisas que definitivamente não fazem parte Da ali faxina, do né? meu escopo de trabalho. Então, e é difícil quando você fala, não, isso aqui eu não faço porque não é o meu trabalho, a pessoa olha e fala, quem ela pensa que ela é para falar assim? Então, é complicadíssimo. E aí eu resolvi usar
a analogia do fast food. Então, eu sempre falo, se você chega no fast food e compra o combo, que é a batata frita, um hambúrguer e um refrigerante, em nenhum momento vai passar pela sua cabeça chegar ali no caixa e falar, agora me dá um refrigerante de graça, por favor. Então, por que é que você contratou uma faxina e acha que eu vou fazer o seu trabalho de jardineiro, de pet sitter, de babá? Não é, eu não vou fazer essas outras coisas, porque elas não fazem parte daquilo que você contratou. Mas na cabeça de quem está contratando. Como se fosse seu dono e de uma forma mal remunerada, que a gente sabe, né? A gente começou essa conversa dizendo que o trabalho de serviço doméstico muito bem caracterizado por você, porque a gente fala muito empregada doméstica, né? Como se a pessoa fosse sua empregada, sua propriedade mesmo. E esse resquício, que é escravocrata, tá nas casas antigas, né? Dos centros das cidades até hoje. O famoso quartinho de empregada, o famoso... Me emocionei aqui. O famoso elevador social por onde entravam essas pessoas, né? Enquanto... Entram, né? Entram ainda. Então, enquanto existir o quartinho de empregada, a gente vê que a sua luta é muito necessária, que esse movimento de tentar mudar as estruturas das coisas é muito necessário. E minha avó foi uma pessoa que trabalhou em casa de família, como se falava, né? Fazia esse serviço doméstico. Eu acho que a raiz de muitos de nós, né? Pessoas negras periféricas, tem esse momento, né? De uma avó, de uma bisavó, alguém da família. E foi um trabalho, de certa forma, de uma imposição. Nunca foi uma pessoa que escolheu fazer aquele trabalho. E é mal visto por uma sociedade capitalista que não remunera da forma como uma pessoa deveria ser remunerada por qualquer trabalho, porque é um trabalho necessário também. Porque você está ajudando a formar pessoas, né? Enquanto você limpa a casa de alguém ou limpava a casa de alguém, aquela pessoa estaria estudando ou colocando o filho na escola, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa sua paixão por essa profissão. Como que você foi parar nela? Porque associam muito realmente a essa imposição. Ah, não tive opção, vou trabalhar no serviço doméstico. Foi uma escolha sua e não necessariamente você veio de um lugar de dificuldade, né? Você veio de uma família de classe média, morava num bairro bom de São Paulo. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. E isso costuma bugar a cabeça das pessoas, de falar, peraí, mas se você cresceu num bairro bom, estudou numa escola incrível, como é que você... E aí até virou o subtítulo do meu livro, que é como é que você terminou desse jeito? Então, quando eu escrevi meu livro, a ideia era justamente colocar ali... eu não terminei como faxineira, eu comecei. Então, eu trabalhei como operadora de telemarketing. Eu não cheguei a fazer um curso superior porque eu engravidei nos últimos anos do colégio. Então, eu cheguei a terminar o ensino médio, mas não fui para a faculdade. E aí, eu passei muitos anos cuidando só da minha filha. Então, eu entrei no mercado de trabalho já numa idade... quando eu falo, eu já estava velha para trabalhar. Com 27, 28 anos, não necessariamente eu estava velha, mas para entrar no mercado de trabalho... Não tinha experiência, sem ter nenhum tipo de formação, foi um período que eu perdi muito grande. Então, eu fui para um emprego de nível operacional, ganhando salário mínimo, e aí eu fui crescendo dentro dessas empresas onde eu trabalhei com telemarketing, lentamente, com todas as dificuldades, porque eles pedem diploma, e é super complicado. Se você paga um aluguel, se você ganha um salário mínimo, paga um aluguel, como é que você vai pagar na faculdade? Então... foi um caminho muito difícil, mas eu conseguia entrar em boas empresas, ter um bom salário, eu conseguia manter a minha família, ok, trabalhando no call center. Até que a empresa onde eu trabalhava faliu, eu tinha todas ali as minhas obrigações, aluguel, a escola do meu filho que era pequeno, as coisas, e acabou, assim, eu não tinha mais como prover nada daquilo. Então, conversei na imobiliária, entreguei a casa e nós fomos morar num quarto de pensão na região do Tatuapé. E que é muito, muito interessante, que se eu falasse para alguém, eu moro no Tatuapé. Eu pensava, um bairro ótimo. Aí eu morava em um cômodo de 3 metros quadrados, onde eu pagava R$500 de aluguel, porque as pessoas falavam, você está morando ao lado do metrô. Grande coisa. Não sabem a nossa realidade, né? E aí, é muito bom falar, né? Eu escolhi morar ali, porque no final das contas, eu arrumei um outro emprego
com condições muito inferiores a desse emprego onde a empresa faliu. E aí eu pagava o convênio médico da empresa. Então, com os descontos, eu ganhava 680, R$ 700. Como é que você chega numa imobiliária e fala, quero alugar um apartamento? Com esse valor, né? Se eles pedem 3 vezes o valor, que você ganhe 3 vezes mais do que o valor do aluguel. Falei, ok, com R$ 600 eu não vou morar em lugar nenhum. Então, nós fomos morar ali, nesse quarto de pensão, porque meus filhos já estudavam naquele bairro, a gente já vivia ali, então foi uma escolha, entre aspas. E com esse emprego, eu fui vendo que não importa o que eu fizesse, o quanto eu trabalhasse ou o quanto eu fosse boa no meu atendimento ao cliente, eu não ia sair daquela situação, porque eu pagava R$ 500 de aluguel e recebia 680. Então, ainda tinha água, luz, comida, produto de limpeza, com filho pequeno, lazer, né? Tem sempre Não, a conta não fecha Não nunca. fecha nunca. Então, eu devia para todos os meus amigos, para todas as instituições possíveis, usava o cartão, empréstimo, um monte de coisa. E eu fui entendendo depois de um certo tempo, falei, ok, eu nunca vou sair disso aqui. Então, eu comecei a ter crises de pânico no trajeto para o trabalho, porque eu pensava, lá vou eu de novo para um lugar que não vai dar em nada. Vender a sua vida por nada, né? Perder seu tempo, entre aspas, né? Sim, e aí eu chorava atendendo as pessoas. Então, às vezes eu tava ali, eu agendava exames num laboratório. E aí eu tava falando normalmente com a pessoa, de repente me dava uma coisa e a voz não saía, eu começava a chorar. Uma vez eu entrei embaixo da mesa e não parava de chorar, eu não conseguia sair dali. Era uma sensação desesperadora. Então, isso foi acumulando, acumulando, chegou num ponto em que eu não queria mais levantar da cama, eu não queria fazer mais nada. E aí, no final de 2016, eu tentei suicídio e fiquei internada numa clínica psiquiátrica por 20 e poucos dias. E nesse momento, eu pude pensar. Todo mundo falava, deve ser horrível ficar numa clínica. Eu pensei, eu vou tirar o melhor disso aqui. Já que eu não morri, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu prestava muita atenção no que os médicos diziam, eu conversava com a psicóloga, eu tentava distrair a minha mente do fato de que eu não estava indo para aquele emprego horrível e eu não estava naquela casa horrível. Então, eu falei, eu vou aproveitar. Eu brinco muito, que eu falo, agora eu entendi porque eu pagava o bendito do convênio médico. Porque foi o que... eu brinco muito, que eu falo, eu fui para uma clínica num bairro nobre da Zona Sul e lá tinha piscina. E tinha 5 refeições por dia. Eu nunca fiquei tão feliz. Pensei, cheguei onde eu queria, louca, né? Não era desse jeito. Que forma interessante, né, dela levar, olhar, de né? olhar para esse momento sim. tão difícil com bom humor que você leva hoje. Mas realmente não era fácil você ter R$ 100 para viver e 2 filhos, né? Não, é enlouquecedor isso, gente. Completamente. Não tem como você ter vontade de fazer nada. E quando eu saí da clínica, no primeiro momento em que eu pude fazer algo ali, porque eu fiquei de castigo ali, minha mãe não deixava eu sair, eu fiquei na casa dela, e ela falou assim, ela deixou que eu dormisse na casa de uma amiga, e a gente comeu, eu fui lavar a louça, depois que comeu, ela, não, deixa aí. Aí eu lavei a louça, limpei a pia, limpei o fogão. Aí já que eu comecei a limpar os azulejos. Foi ampliando. Foi ampliando. De repente eu comecei a limpar a casa. E aí lavei o banheiro, tal, limpei tudo, passei um pano, varri. Já tava o fim da tarde, tomamos banho, pedimos uma coisa para comer e fomos ver o filme. Antes de começar o filme, ela falou super sem graça. Ficaria com vergonha se Você se ofendia se eu te pagar porque você limpou aqui em casa? Por que eu vou me ofender, cara? Nem tava sem grana, porque eu tava afastada do meu trabalho, tava sem salário. E, sei lá, tava com R$1 no banco. Eu falei, pode me dar esse dinheiro. E aí eu fiquei pensando, durante o filme, falei, tanto que eu nunca mais consegui lembrar que filme era. Porque eu só pensava assim, ela me deu R$150. Eu ganhei 680 no mês inteiro. É isso que eu vou fazer. Todo dia eu vou ganhar R$150. Rica! Alô! Eu já pensando naquele meme, o gif do Leonardo DiCaprio atirando as notas. As notas assim, daquela. Santos com aviãozinho. Rica, demais. E aí eu resolvi divulgar na internet e foi o susto da forma como eu me expressei, da imagem engraçada, das referências dos filmes, das séries, das bandas que eu gosto.
E aí, de repente, as pessoas falando, olha que legal, olha essa moça, olha... E aí, é uma coisa tão maluca que uma vez eu Boca tava... a boca, né? Eu tava... Na época eu namorava, e ele tava no trem, eu tava indo encontrar ele. E aí ele mandou a mensagem, estão falando de você dentro do trem. Como assim? Como assim? E aí tinha isso, eu passava na rua, as pessoas, olha a moça da faxina. E eu, gente, o que aconteceu? Foi muito esquisito, muito. E eu percebi o espaço que a internet me dava para falar de uma coisa que ninguém falava. E aí eu comecei a, de fato, produzir conteúdos com crônicas, com antes e depois das casas, com sessão de foto ali, a galeria de foto com os clientes que me chamavam. E isso não tinha, ninguém falava. Porque até hoje tem sempre alguém que fala, você faz o quê? Você dá dicas de limpeza? Eu falei, não, eu falo do dia a dia, eu falo da valorização do serviço. Dica de limpeza é um conteúdo que já tem, que está muito disponível, é muito abundante. Eu tô tocando num ponto onde ninguém tinha chegado. Muito sensível, né? E aí, ainda, apesar de já ter isso, 5 anos, eu ainda acho muito esquisito o fato das pessoas falarem, cara, olha lá, é a Verônica do Faxina Boa. Meu Deus. Ou as pessoas que, como o arroba é Faxina Boa, já aconteceu de eu estar no meio da rua, alguém abrir o vidro do carro e gritar, e aí, Faxina Boa! Você nem tem nome, né? Tipo, tem que mudar na certidão, Faxina Boa de Oliveira. Agora mudou o nome, perdeu o nome. Mas, Verônica, conta pra gente. Aí você começa a fazer essas faxinas e começa esse projeto, né, do Faxina Boa. Depois desse episódio com a sua amiga. Como é que foi isso, assim, na carreira? E assim, eu não estava esperando a repercussão que tinha e que teve. E, de repente, eu agendei 60 faxinas de uma vez só. E o medão? Nossa, de não dar conta, uma pessoa só. Você podia ter criado uma equipe. Na hora, assim, eu não sabia nem o que fazer. E me chamado, porque eu sou a louca da limpeza. A gente vai entrar nesse ponto, mas vai. E assim, eu vi que eu tinha uma demanda muito alta. As pessoas, elas aceitavam esperar 2 meses para que eu fosse na casa delas. Porque tem também a questão da curiosidade. Falava, meu, a menina famosa, eu quero que ela venha na minha casa. Eu achava isso muito doido, mas ao mesmo tempo eu conseguia entender o fascínio que tinha nas pessoas de falar, pô, é uma pessoa que passou um bocado de dificuldade, tá aí trabalhando pra caramba. E eu chegava numa casa, tava trabalhando, aquela pessoa me indicava para mais 3. Então eu fui vendo, foi ampliando, eu já não tinha mais como atender todo mundo. E aí chegou um momento em que eu montei uma equipe. E aí eu fui estudar, fui perguntar para as pessoas, tanto com a questão de abrir uma empresa, como na questão de gerenciar as redes sociais, 2 coisas que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tanto que eu brinco muito que, até então, a ideia do Leonardo DiCaprio jogando dinheiro acabou, porque eu falava, eu brincava muito que eu falei assim, eu ganho dinheiro, mas eu gasto todo o meu dinheiro com brusinha e comida. Eu tô sempre com fome e com a mesma roupa. Algo está errado. E aí eu fui vendo que, ao contrário do trabalho CLT, eu tinha que separar o meu dinheiro da comida, eu tinha que separar o meu dinheiro do Vale Transporte, eu tinha que entender o quanto eu gastava no dia para tirar daquele valor. Então, tudo estava errado. Tudo que eu fazia estava errado. E aí eu fui aprendendo, e muitos dos clientes de faxina eram pessoas da área da comunicação, ou pessoas ou da publicidade, ou do jornalismo. Então, já foi uma forma de trocar ideia com aquelas pessoas para entender o que eu precisava fazer. E aí eu conversei com um professor de matemática, que foi a pessoa que falou, querida, você não ganha o que você pensa que você ganha. E começou a calcular exatamente o que eu gastava para manter o negócio funcionando e falou, é isso aqui que você ganha. Quando eu olhei o valor, eu comecei a chorar. Não vai dar pra fazer aviãozinho. Não posso sair da Meu Deus. E aí eu fui aprendendo e fui vendo a necessidade de ter ali uma equipe. Aí montei a empresa, contratei pessoas e descobri que eu não tinha o menor jeito para ser uma empresária. Então eu vi que o meu foco deveria ser na comunicação, eu devia fazer aquilo que eu realmente gostava, porque eu
pensei muito no que as pessoas esperavam de mim. E todo mundo falava, você tem que ter uma empresa de limpeza. E eu montei, não gostei. E aí, quando eu encerrei a empresa, foi um alívio tão grande, porque eu falei, agora, assim, aí eu abri um novo CNPJ com uma empresa de comunicação. E passei a cuidar só disso. E aí as coisas cresceram e foram dando muito certo. E hoje já sabendo que não é para usar o meu dinheiro da empresa com coisas pessoais e sabendo cuidar direitinho da grana, saber aonde colocar dinheiro e onde não colocar, mas foi um baita de um processo horroroso. Só aprendendo na marra, difícil, né? Mas é difícil, é Exatamente. difícil. Mas você fez um caminho interessante, né? Muito importante, muito inspirador para muitas mulheres e homens que fazem esse serviço doméstico. E a gente sabe que, ainda assim, a sua trajetória, ela é ainda muito pequena em milhões de pessoas que têm esse trabalho. É o ponto fora da curva. Exatamente. E você inspira as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a realidade no Brasil do serviço doméstico é muito cruel, né? Você falou aqui de terem que usar a pessoa para andar com o cachorro, para limpar o jardim. Tá aí a história do menino Miguel, que não deixa a gente mentir, Sim. né? A mãe deveria estar trabalhando na casa, fazendo faxina ou alguma outra coisa que ela tenha sido contratada. Ela foi passear com o cachorro e perdeu o filho dela. Então, a realidade do serviço doméstico no Brasil é muito cruel. E tem aquela história, né? Nossa, a Verônica faz parte da família. Só que aí Ela é você quase não come da a família, comida da é. família, né? Você não senta à mesa com a família. Eu sempre falo que faz parte da família, mas está abaixo do cachorro. Exatamente, exatamente. O cachorro hoje, gente, E olha, ele anda no sling, é uma Se coisa eu tiver- horrorosa. E tem aquela questão também de, tipo... o cachorro tem nome de gente, tem carrinho de bebê. Exatamente, é uma coisa Doido. horrorosa. Tudo, né? Tem aquela questão também que eu sempre escutava, eu sou da Bahia, que é tipo assim, de pegar uma menina inclusive isso aconteceu com a minha mãe também. De pegar uma menina, uma criança de 12 anos, levar pra casa, Pra falar cidade que é pra grande. ajudar, pra É. estudar. É. Né? Você investe naquela criança Tá investindo, mas a pessoa tá ali fazendo serviço doméstico. sem receber, né? E tem uma questão que é muito grande também, que tem as pessoas que ainda falam, né, que depois de alguns programas sociais, não se acha mais uma faxina pra fazer, né? Olha que loucura, né? Eu escuto muito isso, Totalmente. gente. Eu queria até que você depois da trouxesse essa PEC. sua percepção, porque você vivenciou isso, né? Porque você é uma mulher negra, foi mãe solo por um tempo, e aí você fala bem, né? Você é estudada, você tem bom vocabulário, fala outros idiomas, e assim, as pessoas não estão esperando isso de uma pessoa que trabalha no serviço doméstico, né? Eu luto muito contra o bendito do estereótipo de, mas como assim? Você é faxineira, mas você sabe. Quando a pessoa fala, você fala, mas você até sabe Nem falar. parece, né? Qual Putz, que é, até né, a sabe imagem falar é de uma- ótimo. Com certeza. E eu sempre lembro dessa história de assim que surgiu Faxina Boa, e eu comecei a dar entrevistas, uma repórter entrou na casinha lá onde eu morava, e aí ela, olha, é um barraco, eu não tenho uma TV lá dentro, não tenho nada. E aí ela pediu para ver as minhas redes. E aí eu fui pegar o celular dentro da bolsa e tinha um livro. E ela comentou, muito surpresa, ela falou, nossa, mas faxineiras não leem Nietzsche. E aí eu falei, mas com quantas faxineiras você já conversou na sua vida? Sim. E aí ela ficou um tanto assustada, assim, ela pensou no que ela falou, e eu penso nisso, sabe? Mas você escuta punk rock? Mas você tem tatuagem? Mas você... Gente, faxineira não existe um protótipo ali onde todas as faxineiras saem da mesma caixinha com todas iguais. Isso não existe em nenhuma profissão, e não sei por que as pessoas tendem a achar que todas as faxineiras são pessoas que não sabem absolutamente nada. E eu brinco muito, a minha avó foi empregada doméstica também, de uma família muito chique, muito renomada, numa região muito rica da cidade. E minha avó trabalhou para essa família por mais de 30 anos. Quando eu conversava com ela, por conta dessa convivência, a minha avó sabia absolutamente tudo sobre pessoas muito, muito ricas. Ela entendia de gastronomia. A minha avó falava muito bem coisas em francês que eu ficava chocada. Eu falei, vó, onde você aprendeu isso? Ela, aqui. Então, ela me contava as preferências, as vivências deles, e ela me preparava um pouco para entender aquele mundo que até então não estava
até hoje não tá perto, eu sinto muito. Pouco, né? Mas olha, eu gostaria. É aquele famoso meme, Deus, sua filha está pronta. Se for da sua vontade, vem e me leva. Ó, vem. Mas ela me apresentou outras possibilidades da vida que não morrer de trabalhar para ter muito pouco. E aí, no entanto, acho que ninguém conversava com a minha avó para saber. Eu adorava que ela era uma enciclopédia maravilhosa de cultura inútil, mas ela também sabia um bocado de coisa. A minha avó era aquela pessoa que falava: sabia esse fulano? Tava no filme tal, que é irmão de não sei quem. Ela sabia tudo, era maravilhoso. Maravilhoso. E aí, são muitas potencialidades que as pessoas têm e que a gente é impedido de colocar para fora. Totalmente. Então, eu sempre falo muito que por que não dar oportunidade para uma pessoa preta da periferia? Ah, porque mora longe, então não pode trabalhar na minha empresa. Ah, porque sempre tem um porquê não. Nunca a pessoa pensa por que sim colocar essa pessoa aqui comigo, do meu lado. Porque quando eu vou fazer faxina na casa de um publicitário, esse cara fala, quer conhecer a minha agência? Eu entro numa agência, entendo como funciona. Passou 1 ano e meio, eu estava no meio da publicidade. Então, se esse cara nunca tivesse me chamado e falar só assim, lava aí minhas coisas e tchau. Sim. Eu só precisa de uma oportunidade, porta aberta, né? Uma porta de aberta. oportunidade. E não precisa nem arrombar a porta, não. Abre um pouquinho. A gente vai passando. Exatamente. Agora já muita coisa não mudou, né, nesse tratamento às pessoas que fazem serviço doméstico, mas assim, só de ter a sua existência, o seu questionamento, a sua vontade de mudar as coisas e também a Preta Rara, né, que A faz... gente vai falar isso agora, a gente gravou com ela entrevistou sobre ela. isso. Pode falar, Milena. A gente gravou com ela sobre isso, mas eu tô pensando aqui uma questão, né? Eu acho que como a gente já falou aqui, você é uma exceção, né? No sentido da situação das empregadas domésticas hoje no Brasil. E o que a gente vê muito, por exemplo, a minha avó era empregada doméstica, a minha mãe era empregada doméstica, não porque elas quiserem escolher, mas foi o que tinha ali na época. E eu sou diferente porque eu rompo esse ciclo, né? Eu sou jornalista, é diferente. Eu tive mais, enfim, tive mais opções. Você teve essas opções porque elas conseguiram Porque elas conseguiram me proporcionar Exatamente. isso. Porque é isso, né? Fruto também do trabalho fruto doméstico. do trabalho e do esforço do trabalho doméstico. Do trabalho doméstico. Eu queria saber de você isso, né? Você vê hoje, enfim, muitas meninas jovens que conseguem romper esse ciclo da mãe, as que querem, né? Claro, as que querem. Sim, e eu vejo, fico muito feliz de ver isso. Entre os meus seguidores tem muitas pessoas que falam, a minha mãe foi empregada doméstica, foi faxineira, e ela conseguiu fazer com que todos os filhos estudassem, todos os filhos hoje são formados. Eu tô passando por isso, minha filha se forma esse ano. Que legal, em quê? Ela faz artes visuais. Que linda. O meu adolescente já faz programação e eu entendo que os meus filhos não vão precisar passar pelo chamado subemprego para entrar no mercado de trabalho. Então, é uma luta muito grande e eu vejo do outro lado a revolta que isso causa em algumas pessoas. E eu cheguei a conversar com uma pessoa que ela falou assim para mim, é tão natural na cabeça dessas pessoas que elas falam com tranquilidade. Sim, claro. Ela falou assim... E acham que é elogio ainda. Aí ela falou, na minha família tem uma família que trabalha com a gente e assim, a mais nova não quer ficar lá porque tá estudando. Não vai querer servir, porque quando provavelmente ela pensou, essa daí é a que vai lavar o banheiro dos meus filhos. Certeza que na cabeça ela volta, dela, né, aquele filme. Totalmente. Na cabeça dela era isso que tinha que acontecer, porque a mãe dela foi a empregada da mãe dela e a filha foi a empregada dela, então ela falou, né, é o óbvio. E aí ela ficou meio assim, da mesma forma como numa casa... um prédio de alto padrão onde eu fui trabalhar, o filho do zelador tinha um carro do mesmo nível do carro dos moradores. E o menino falou, estudou, fez faculdade e tem um carro igual ao nosso. Agora me diz como é que eu vou andar com um carro igual o desse cara. E eu ouvindo, esperando o elevador e a vontade de falar,
tu vai andar no seu, ele vai andar no dele. E, Nossa, Eu vou gente. te falar até um palavrão, né? Que Mas veio é- aqui, é- mas eu não Pode. pode. é isso, assim, é um passo que a gente dá que incomoda, e eu acho que aí é que tá a graça da gente conquistar. Incomodar pra caramba. Exatamente. Falar a palavra incomodar pra caramba. Porque eu vejo isso comigo. Então, e aí eu lembro de novo do título, sabe? Eu não terminei, eu comecei. Eu consegui conquistar a oportunidade de morar fora da periferia. Eu consegui um apartamento onde cabe todo mundo, porque depois de morar num quartinho de 3 metros quadrados... Com 3 cada- filhos agora, né? Cada um ter o seu quarto, cada um ter a sua cama, Ah, é que legal. incrível. Pra mim, ter a oportunidade de viajar de avião, não tinha feito isso ainda, e era o meu sonho. Conseguir passear nos lugares que eu quero, comer o que eu quero. É importante, gente. A primeira comer o que viagem quer. foi pra Itália, né? Foi. Legal. Foi tão bom. Comer o que quer, isso realmente Isso aí, faz isso aí realmente faz toda a toda a diferença. Agora, eu tô pensando aqui, né? Você foi o terror do excelentíssimo ministro Paulo Guedes, né? Porque é uma faxineira viajando. gente. Já foi pra Disney? Ainda não, não era um sonho. Poste Agora muitas é. fotos Agora quando é. você for, por favor. Manda pra ele. Pra quem não lembra, a gente tá fazendo referência, né? A uma A Citação. fala feliz. do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que disse que, nossa, né? O Brasil mudou, até as faxineiras estão indo pra Disney. Ainda enfim. falou que era uma festa danada. Exatamente. Eu quero tanto fazer uma festa danada na Disney. Ai, com as vai. crianças. Chama a Ai, gente, chama chama a aqui gente. as netas de empregadas domésticas. Pois é, pois é. De trabalhadores domésticos, né? Agora, você, como a gente está trazendo, né? Você tem uma trajetória bem diferente da maioria das pessoas que fazem serviço doméstico. E uma coisa que eu percebo muito nas suas redes é o cuidado que você tem de não expor uma vida fora da realidade dessas pessoas que te acompanham. Elas começam com um serviço igual ao que você teve. Hoje você não atua mais, né? Fazendo faxina. Não, eu parei quando Sim. começou a quarentena. Uhum. E aí ela tem outros trabalhos que a gente vai contando aqui, né? Vários talentos. Exatamente. E eu vejo que você tem esse cuidado, assim, de não iludir muito as pessoas, né? Porque realmente você teve um tino, um dom, uma coisa da comunicação bem-humorada que foi te levando a isso num universo de internet, né? Onde as coisas viralizam, onde as pessoas se identificam com essa sua forma de comunicar e que muitas vezes não é o dom de todo mundo, né? Acho que você tem esse cuidado de não expor uma realidade que não é da maioria das faxineiras e faxineiros e nem dos brasileiros, né? Assim, dentro do contexto onde o que bomba agora é o coach da meritocracia, como Verdade. é que eu vou falar sobre isso quando tem uma pessoa lá trabalhando há 15 anos e não consegue comprar uma passagem para visitar os pais Sim. em outro estado? Como é que eu vou me sentir à vontade, ainda que eu conquiste muitas coisas que para mim eram muito preciosas? Como é que eu vou ficar ostentando isso, sabendo que não é a realidade da maioria? Então eu tenho muito cuidado com aquilo que eu vou mostrar, porque eu sei que muitas pessoas, quem viu no começo reportagens, vídeos, e que viram onde eu morava, e que olham hoje e falam, cara, olha que demais aonde você tá. Tem gente que ao mesmo tempo vai se sentir mal com aquilo. Então não é a minha intenção fazer com que a pessoa pense que ela fez errado. Não, pelo contrário, eu é que acabei. Eu brinco que eu caí num buraco de minhoca. Eu falo, não sei, foi doido isso. Mas é um cuidado, sim, na forma de comunicar uma trajetória de sucesso dentro de um lugar onde não acontece. Agora, dentro de uma escala diferente, eu vejo muitos casos. Então, eu tenho uma seguidora que é faxineira, ainda é faxineira, ela já tem 63 anos, se não me engano, e ela comprou a casinha dela, construiu mais 2, aluga essas 2, então ela tem ali toda... Aí, quando eu comentei com ela, eu falei, eu fiz 40 anos, eu quero aprender a dirigir. Ela falou, então vamos. Que legal. Pois ela tá lá, tirando a carta dela. Legal. Então, elas me contam quando elas começam a estudar, a buscar uma coisa diferente, porque o que eu percebi muitas pessoas dizendo assim, eu sinto que por ser faxineira, eu não posso almejar outra coisa. E aí eu falo, por que não? E aí eu coloquei esse desafio, eu falei, gente, eu vou aprender a dirigir. E aí foi que foi. Aí as pessoas começaram também.
Você aprendeu agora a dirigir? Eu também não sabia tá não, ruim? gente, até dezembro. Até ainda dezembro tá eu não ruim. sabia. E eu digo que eu não sei, porque quem não pratica não sabe, né? Agora eu preciso fazer um treinamento para habilitados. Ah, mas a gente Comecei treinou um agora. dia ali e Cintia tava mó bem, cara. Foi horrível. Tava com uma placa de ovos na mão. Ela Muito. tava com uma caixa de ovos, eu E não nossa- quebrei os ovos. Aê! Agora... É. Vai, Ah, Milena. tem uma questão que eu queria te perguntar também. A gente falou aqui já que o Brasil tem muito esse... a gente pode falar que é um ranço escravocrata ainda, né? A gente falou dos anúncios aqui, enfim. E eu vejo diariamente pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão. Eu detesto essa expressão, porque aquelas pessoas estão realmente Estão escravas. escravas, não é análoga, né? Porque ela acabou formalmente no papel, mas as pessoas ainda são submetidas à Exato. escravidão. E essa semana encontraram aqui em São Paulo, em Santos. Em Minas Gerais, teve o caso da Madalena, que repercutiu mais lá, o estado que mais tem pessoas nessa condição, que passam por isso. Você recebe muito esses relatos de pessoas assim? Tipo, tem pessoas que passaram a quarentena inteira trancada que o patrão não deixou sair, gente. Isso Recebo e recebo em situações em que a pessoa pede ajuda. Para mim é muito difícil, inclusive tem que ter um baita de um psicológico para ouvir essas histórias. Por exemplo, na semana passada, a menina passou mal durante a faxina porque ela estava com fome. E aí a cliente disse, então pode ir embora. E aí não pagou a diária, ela já tinha começado a trabalhar, não deixou ela terminar, mandou ela embora. Ela falou, eu perdi o meu dia, eu voltei para minha casa sem o valor da faxina e, sei lá, tipo, não fiquei com meu filho, não levei uma fralda para ele, não deu tudo errado. E aí eu busquei na internet uma forma de ajudar essa pessoa. Só que eu entendo que não é isso, sabe? Não sou a pessoa que vai resolver o problema de todas as outras, mas, ao mesmo tempo, quando eu exponho esse tipo de coisa, a gente vê que tem um grande problema aqui para ser debatido, para ser resolvido, porque não é normal alguém achar que, está passando mal porque tá com fome, então vai embora da minha casa. É um absurdo isso. Não faz sentido, Não, gente, sabe? E cheio de comida na geladeira, cheio de comida no armário, sabe? Isso é muito triste. Isso já me aconteceu, sabe? Uma pessoa pediu, acho que R$40 de desconto no valor da minha diária. E aí, quando eu cheguei, ela tinha tanta coisa na casa. E aí, eu olhei bem firme assim e falei, olha, eu vi que você tem uma despensa com muitas coisas e como eu te dei um desconto, você pode me dar 1 litro de leite ou alguma coisa que tem aqui na sua casa, porque esses R$40 impactam muito na minha compra do supermercado. Nunca mais essa pessoa pediu desconto, nem pra mim e provavelmente pra ninguém. Exatamente. Sim. Porque é isso, se você não fala, a pessoa acha ótimo. E assim, ela acha ótimo, foi um baita do negócio negociar isso com uma faxineira. Mas ela vai gastar no litrão essa droga desses R$40 sem o menor peso na Não só consciência. isso, na bolsa, Chanel, sei lá. Chanel é um absurdo, nem sei quanto custa, gente. Sim, Sei lá, não. R$10.000 numa bolsa. Isso a pessoa Mais? não pensa. Mas é Olha aí, demais, pô, cabeça de muito pobre. mais, muito. A relação com outros profissionais que... Coloca mais umas 3 vezes. aí, Nossa pô. senhora. Outros profissionais que prestam serviço também, relações Aham. diferentes, né? Exatamente. Você Se pede alguém- desconto pro eletricista, pra faxineira, Que é pro sempre um encanador. Arquiteto, você pede? Pro engenheiro, Não você pede? Ai, uma pessoa me pediu desconto e eu fui limpar a casa dela no dia que a casa foi entregue. E aí ela tinha comprado na frente de uma estação de metrô, e chiquérrima, e ela mandou fazer tudo planejado. E aí eu conversei com a pessoa que fez o planejamento. E ela falou, tudo aqui deu 1.800.000. Meu Deus. E eu falei, caraca, bicho. E ela disse que 150 era muito caro pra Ela limpar. pediu desconto ainda. E, gente, é inadmissível, assim, porque, enfim, né, sou de família de periferia, aprendi a fazer faxina desde criança, porque minha mãe falou, você tem que aprender a fazer. Então, era nossa obrigação, assim, fazer toda semana, revezava meu irmão e eu. E eu sei fazer de tudo. Se precisasse dar um problema, gente, eu sei fazer. Vou até entrar para sua empresa, que você já não tem mais, pode me contratar. E talvez por isso eu tenha virado a louca da limpeza.
E é assim, é de um trabalho gigantesco fazer uma faxina, fica gente. doente, gente. Fica moído o dia inteiro, sobe e desce de escada. Na academia, a gente malha um dia perna, um dia braço. E na faxina, que você faz todo dia perna e braço. Exatamente. Haja saúde. Eu falei da escada, quando a gente pega uma escada pra subir, né, limpar um vidro no alto, alguma coisa assim, eu ficava moída, fui ficando mais velha, fui ficando mais moída ainda. E durante a pandemia, né, eu fiquei fazendo todo o trabalho de casa e realmente, assim, o que são R$150 para isso? É um trabalho que você merecia ganhar numa diária muito mais de R$1.000, muito mais, assim, até eu vejo que sem nos valor, outros países, sabe? 150 é a hora. Exatamente. Essa lagriminha que desce. O serviço doméstico é muito mais valorizado fora do Brasil, né? E as mulheres que vão para lá trabalhar só com isso, mulheres e homens, não aceitam as condições às quais muitos são submetidos aqui no Brasil, né? Um tratamento completamente diferente, assim. Agora, vamos lá, né? Ela não faz mais faxina, gente, desde 2017... Não, desde 2020, né? O ano da pandemia. A mulher ficou celebrity. Conta pra gente, assim, de onde, né, vem não só a sua fonte de renda, mas, assim, os seus trabalhos hoje. Porque você é apaixonada por comunicação, se mostrou isso muito bem, fez muito bem, né? Vendendo o seu peixe ali a partir de 2016. Já quase teve programa de TV e é um sonho que você tem, né? Conta pra gente isso aí. Quando eu consegui pôr pra fora essa potencialidade na comunicação, eu fui buscar mais sobre isso. Então, eu estudo mais sobre escrita, eu estudo mais sobre atuação. Hoje, a minha renda vem basicamente de palestras, consultoria para empresas e também da publicidade. E é muito interessante quando uma empresa me contrata para falar a verdade, basicamente, porque imagina, eu entrei em mais de 200 casas, eu entendo como são os hábitos de consumo da população de classe média. Eu sei muito bem como os jovens se comportam na hora de fazer uma compra. Eu sei que quem define o que vai ser comprado de produtos para uma casa é a faxineira. Então, eu consigo falar e fazer isso com relatórios para empresas, com conversas com o CEO. É muito chique isso, inclusive. CEO é muito chique, eu né? tenho uns amigos hoje em dia que eu falo, rapaz, tem nem roupa para andar com esse povo. E aí, isso me levou dentro do mundo corporativo para um lugar que eu nunca imaginei, que é fazer essas palestras, essas conversas com um comitê de diversidade, de explicar as relações de trabalho, como elas podem melhorar para essas pessoas da periferia, para as mães. E foi uma descoberta para mim, assim, de me colocar nesse lugar, de prestar consultoria para empresas. O trabalho das palestras, tem muita empresa que me chama para palestra motivacional, para contar a minha história, e é muito legal quando eu falo por uma galera parecida comigo. Então, eu já fiz trabalho com garis da prefeitura de uma cidade do interior. Então, são umas coisas que vão aparecendo que eu acho incríveis, assim. Eu falo, nem sabia que dava para fazer isso. E o trabalho com marcas é super complicado, porque muita gente diz, não, influencer faz qualquer coisa. E não, cara, eu vou atrás da empresa, a gente conhece como ela trata as funcionárias. Algo que você acredite. Sim, eu só trabalho, né? Eu vou colocar minha cara ali. Então, é um trabalho... Esse é o nome, né, gente? E é interessante que eu percebo que, independente do trabalho que a gente faça, sempre tem alguém para vir menosprezar. Então, era assim, operadora de telemarketing, mó subemprego. Nossa, faxineira, que coisa horrível. Agora, o que eu escuto é, mas influencer não trabalha. A pessoa não faz ideia de que tem equipe que faz captação de imagem, que trabalha no áudio, tem a pessoa do comercial, tem a contadora, tem a advogada que lê o contrato, porque eu não sei o que está falando ali. Tem muita gente envolvida. E às vezes... Você maneja uma empresa, né? Um vídeo de 15 segundos, às vezes, são 45 dias de trabalho. O vídeo de 15 segundos são 5 horas de diária de gravação. E a pessoa não faz a menor ideia e fala, meu Deus, essa menina não faz nada. A gente tem que entender que é uma nova forma de trabalho, né, gente? Os tempos mudaram. Exatamente. O Andy Warhol, né, o artista plástico americano, falava que no futuro todo mundo ia ter 15 minutos de fama. E, de fato, isso está acontecendo, né? As pessoas viralizam, viram um vídeo qualquer, vai para a mão de todo mundo. E a maioria dos conteúdos são vazios, né? Não acrescentam nada, às vezes só pra gente rir. Tem uns que não acrescentam mesmo. Mas quando... A gente nem ri, ainda chora. Exatamente. Que são de serviços, assim, né? Mas quando a gente vê
a fama chegando, né? A gente pode usar essa palavra fama para pessoas como você, que tem um conteúdo a acrescentar, que tem algo para mudar na vida das pessoas, e você também traz muito da sua vida pessoal. Você tem 3 filhos, você imagina manejar tudo isso com 3 filhos. Isso. Tudo bem que uma já é adulta, né? Já se vira sozinha há bastante tempo, mas realmente, assim, a gente tem que entender que os trabalhos mudaram, né? Novas profissões chegaram, e que essa também pode ser a sua profissão de influencer, né? Se é que a gente pode... que ela nem gosta de ser chamada de influencer. Quando a pessoa fala influencer, eu penso em sorteio no Instagram, chá para emagrecer e... Lente no dente. Ai, que ódio! Eu falei isso ontem, gente, que tá todo mundo igual. As pessoas todas têm os dentes branquíssimos com lente. Ai, eu vi de perto uma pessoa assim, Gente, é um horror! Gente, Todo mundo o tem a rosto cara é quadrada com harmonização. harmonização. E todo mundo tem aquelas fotos assim, de cima pra baixo. Cara, fazendo eu bico, lembro todo mundo muito igual. da época. Você lembra que a sobrancelha era tipo uma vírgula, a moda era assim? Quando acabar esse negócio do dente, como é que vai ser, gente? Eu queria saber também, vai ficar todo mundo igual. E às vezes são os procedimentos onde que você não tem ainda consequência, né? Você não sabe ainda o que vai ser depois. Como será? Será que cai a cara quem faz a harmonização? Quebra ao meio? Não sei. A bichectomia eu sei que cai. A pessoa diminui pra ficar parecendo mais magra e depois ela fica assim... Ai, gente, tá Cara todo mundo caída. igual, todo mundo igual. E aí, Todo mundo por igual, exemplo, eu queria dar um exemplo de um trabalho desenvolvido com marca. Posso até dar 2. Por favor. Um foi o de explicar para mulheres empreendedoras, e aí eu não estou falando da menina que tem um aporte de 3 milhões de reais para fazer um negócio. Não, eu tô falando do bolo no pote, do pano de prato bordado, da pessoa da periferia que está começando um pequeno negócio ali, ela faz o sabonete dela e vai vender e entregar na estação de metrô. Essa pessoa não sabe que ela pode se formalizar, ela não sabe que ela pode cuidar direito ali do dinheiro dela. E aí eu me juntei com uma instituição bancária para a gente ensinar isso para as mulheres. Sensacional. Então, Bacana. não é aquela coisa de tirar uma foto, tipo, beijando o cartão do banco. Não, cara, não é isso que eu quero. Então, quando eu nunca tinha trabalhado com produto de limpeza. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho, foi arrecadando dinheiro da venda do produto para ajudar mulheres que na pandemia não tinham renda. Sempre um propósito envolvido, então né? dá para trabalhar com marcas sem ser uma coisa horrorosa. E aí eu brinco da galera do punk rock que fala, olha lá, tá se vendendo. Aí... e eu falo, pô, eu tô sim, mas por uma coisa muito legal. E eu quero, justamente a minha ideia é trazer outras pessoas comigo. O que adianta eu estar lá fazendo? A galera, uma vez alguém falou, favela venceu. Num post meu, eu falei, claro que não. Ainda não. Favela tá lá, eu tô aqui, e o que eu puder fazer para trazer comigo, eu vou fazer. Mas eu não vou bancar esse discurso, pretos no topo, favela venceu, porque sou eu. Exatamente. E a gente E sabe tá que não longe é bem disso, assim né? ainda. Tá Nossa, longe, gente, tá longe. Ainda é muito longe. Ainda mais hoje, nesse cenário que a gente vive, a gente tá longe disso. Totalmente, a gente retrocedeu bastante. Agora, Verônica, é um prazer receber você aqui. É um Eu não sei se a prazer, que Milena quer papo falar mais bom. alguma Ai, coisa. gente. Não dá pra gente Ela é ficar muito tanto, a gente leve, né, queria, muito Verônica? leve. E mesmo com todas as dificuldades, né, que você passou antes de se assumir, né, de entender que a faxina era algo que você gostava de fazer, né, a questão de psicológica, né, questão psicológica, né, de medicação, de ser internada, você levar a vida com esse bom humor, com essa leveza, de passar essas coisas positivas pra gente, é bom demais, assim, de verdade, como eu já disse aqui, repetindo, ter você cumprindo essa missão tão lindamente, sabe? A internet Exatamente. traz tanta coisa ruim, mas obrigada, gente. Olha a coisa boa aí. É muito legal mesmo Pois bater esse é. papo com você. E a gente tem aprende a ter um outro olhar, né? A ter um novo olhar. É muito bonito o olhar que você tem. Acho que é isso. É a definição da palavra resiliência mesmo, né? Totalmente. Resiliência é muito clichê. Mas resiliência Eu é costumo isso. falar que resiliência é o nome que deram pra gente se ferrar muito no trabalho e achar bonito. É achar bonito. Mas a resiliência no sentido mais... Agora, no sentido pessoal, sim, eu consigo ver isso. É resiliência. Enfim. Tomar porrada da vida e continuar rindo. Totalmente. E não perder, né? Não perder o Gente, humor. tá vivo, tem que continuar seguindo em frente, né? Tentar. Claro que, né, existem momentos Sim. negativos que são importantes também para crescimento, a gente se fechar naquela conchinha é importante. E é legal essa desconstrução dos estereótipos, né, que a gente começou falando aqui, porque a faxineira não lê Nietzsche, ela lê Nietzsche sim, ela dá a volta por cima, incentiva outras pessoas. E quem quiser continuar com essa profissão, que seja,
né? Que se for um caminho importante, se a pessoa escolher, eu conheço uma outra pessoa que gosta de fazer faxina, que quer continuar fazendo isso. O importante é a formalização, né? É isso, eu quero que as próximas faxineiras, elas não venham no lugar de necessidade, que elas aprendam a valorizar esse trabalho delas, que elas tenham orgulho do que elas fazem, porque é uma profissão que não vai acabar. Não, ela é necessária. Muito né? necessária. Então, eu quero que as próximas não passem o que a gente passou para chegar no mesmo lugar. Porque a ideia da superação, ai que bonito, ela sofreu tanto. E daí, eu não quero sofrer, eu quero ver a galera... A vida tem que ser boa, né? A gente não suporta essa imagem, a gente sempre fala sobre isso, né? Que trazem as pessoas pobres e pretas para um lugar romantizado de, nossa, né? Tem uma vida muito bonita. Não, não é bonito. Não é bonito. Não é bonito você andar 2 horas descalço para ir chegar numa escola onde você não tem nem onde sentar. Isso não é bonito, pegar gente. 4 horas de ônibus, sabe? Por dia, e pegar e perder parte da sua vida. A vida tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil mesmo, já basta nossa... Eu sempre falo, eu odeio aquela pergunta, mas sempre acontece em entrevista, que é como você se vê no futuro? Como você estará daqui 5 anos? Aí eu já aprendi que a minha resposta é, eu quero ser uma mulher descansada. Porque a gente rala muito, a gente tem que correr 3 vezes mais do que os outros para chegar no mesmo lugar. Agora, eu tenho 40 anos, 3 filhos, eu quero descansar. Então, eu quero chegar... Filho cansa, não tem, mas nossa, 3? Tô cansada só de ouvir. Então, eu quero realmente, assim, não precisar me esforçar tão mais do que os outros para chegar onde outros chegam com muita facilidade. Vou pegar gancho até numa fala sua, de uma entrevista que você disse, porque a gente tem que passar tantos porquê, né? Na verdade, reiniciando aqui, é uma pergunta que ela colocou numa entrevista, que é a seguinte: por que a gente tem que passar tanto sofrimento para depois contar uma história boa? Quero que as nossas narrativas